Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição sobre as promessas de Deus e hoje nós iremos ver aqui a lição de número 11, onde fala sobre a promessa de provisão. Nós estamos no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2024. Essas lições, elas fazem parte, do periódico, lições que são lançadas a cada trimestre pela editora CPAD. Então vamos lá estudar sobre a promessa de provisão. Texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, versículo 25, parte A. Verdade prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, ele preenche todas as necessidades físicas, espirituais e emocionais. Veja só. Aqui já é bem interessante, porque nós já estudamos que o homem ele possui necessidades físicas, emocionais e espirituais. Já vimos que o homem ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. E aqui nós iremos ver a providência divina, a providência de Deus, no que diz respeito às necessidades físicas, ou seja, necessidades do corpo, as necessidades emocionais, necessidade da alma, e as necessidades espirituais, necessidades do espírito. Então, o Senhor Jesus, ele preenche todas as nossas necessidades. Nossa leitura bíblica em classe é Mateus capítulo 6, versículo 25 a 31, que é um trecho ali do Sermão do Monte, o sermão mais famoso da história. A introdução nos diz o seguinte: nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. O ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então é sobre isso que nós iremos estudar aqui no decorrer dessa lição, as necessidades físicas, emocionais e espirituais do ser humano. Primeiro ponto, a provisão das necessidades básicas ou necessidades físicas. Nós iremos estudar agora sobre a provisão para o corpo. Primeiro subponto, não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, Jesus ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Então ali no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele vai ensinar os seus discípulos a crerem na providência de Deus. O Senhor Jesus ele vai combater não a questão do ser humano, ele fazer planos, fazer projetos, pensar no futuro. O Senhor Jesus não está combatendo a previdência. O Senhor Jesus não está combatendo a prudência. O que o Senhor Jesus está combatendo é a preocupação ansiosa. É isso que o Senhor Jesus está combatendo ali naquele texto que nós estamos estudando aqui. Então ele ensina que os seus discípulos não devem viver de maneira preocupada, de forma ansiosa. O Senhor Jesus ele está dizendo para os discípulos que a ansiedade é algo ruim e que os discípulos não devem
viver ansiosos. Eles devem colocar a sua fé em Deus. Eles precisam crer em Deus, precisam acreditar em Deus, colocar a sua confiança no Senhor, para que eles não vivam dessa maneira preocupados excessivamente, chegando até a ficar ansiosos. Ansiosos porque, ora, se Deus ele provê para os animais e para os vegetais, será que ele também não irá prover para o ser humano, que é muito mais importante do que os animais e os vegetais? É claro que vai. Então, Jesus está ensinando que Deus ele é aquele que provê para o ser humano e por isso nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa fé em Deus e não viver de maneira ansiosa e preocupada de forma excessiva. Como eu disse há poucos minutos atrás, o Senhor Jesus aqui não está combatendo você pensar no futuro. Ele não está combatendo, por exemplo, você pensar no que você vai comer amanhã. Ele não está combatendo você fazer os planos para o dia de amanhã. O Senhor Jesus, ele está combatendo, sim, a questão de nós vivermos ansiosos, vivermos preocupados, sendo que nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que nós temos um Deus que provê para todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus. Então é parte do homem fazer planos, mas o homem deve confiar em Deus, porque a resposta vem dele, a provisão vem dele. Ele é que supre todas as nossas necessidades. Então nós temos que confiar em Deus e não ficar ansiosos. Então, quando a ansiedade bater na porta do nosso coração, quando a ansiedade tentar invadir o nosso ser, nós devemos, nesse momento, nos lembrarmos de todas as promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para nós e assim vivermos apegados às promessas de Deus, crendo no Senhor, tendo fé no Senhor, porque Ele é poderoso para prover muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Esse é o Deus que nós servirmos. O nosso segundo subponto fala sobre a provisão do alimento. Leia comigo, olha só. Se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Então veja bem, a lógica aqui é o seguinte. Olha, se Deus, como disse Jesus, se Deus provê a comida para... Aqui nós estamos falando de provisão do alimento, né? Se Deus provê a comida para os passarinhos que não cegam, não tem todo o trabalho que o ser humano tem de arar a terra, preparar a terra, plantar, cegar, colher, enfim. E Deus provê o alimento para esses passarinhos que não ajuntam em celeiro, né, guardando ali mantimento, guardando ali provisão. Uma categoria que é inferior ao ser humano, porque o ser humano é a coroa da criação. Se Deus provê para esses animais que são inferiores ao ser humano, que não tem o trabalho que o ser humano tem, será que Deus não irá prover para o ser humano? É lógico que vai. É lógico que vai. Então, Deus, Ele não somente Ele olha para nós nas nossas necessidades. Deus cuida de nós. Deus se relaciona conosco. Então, Deus é poderoso para prover alimento. Nós já vimos, no decorrer da história bíblica, nós podemos observar, em vários momentos, Deus provendo alimento para o seu povo. Só a título de informação, o Senhor proveu o maná para o povo de Israel no deserto. Deus, através do profeta Eliseu, proveu alimento. Deus proveu alimento para o profeta Elias. Tá?
Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus transformando água em vinho. Nós vemos o Senhor Jesus operando ali um milagre de pesca milagrosa. Nós observamos o Senhor Jesus multiplicando pães e peixes duas vezes, em duas ocasiões. E nós vemos ali, depois de ressurreto, o Senhor Jesus ainda providenciando, provendo para os seus discípulos alimento. Então, Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele sabe que nós não conseguimos viver sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Inclusive, na oração que Ele ensinou, Ele disse que era para o Senhor Deus nos dar o alimento diário. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então o Senhor sabe que nós precisamos de alimento. O Senhor proveu alimento para o seu povo, para os seus servos, aqueles que confiaram nele, aqueles que creram nele, aqueles que colocaram a sua fé, a sua confiança no Senhor. Ele é o mesmo, ele continua com o mesmo poder, ele não mudou e ele continua providenciando alimento para o seu povo. Ele continua provendo para todas as nossas necessidades. Então, que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa colocar a nossa fé em Deus e que nós possamos esperar no Senhor. Aqui partindo, mas a respeito da necessidade mais básica da vida, nós devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. Então, a comida é uma das necessidades mais básicas da vida do ser humano. E isso, sim, leva pessoas a serem dominadas pela ansiedade. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina no Sermão do Monte que é para nós não sermos dominados pela ansiedade, mas para nós confiarmos na providência de Deus. Deus é poderoso para prover o alimento para a nossa vida. Ele é poderoso, Ele já fez e Ele continua fazendo. Terceiro subponto, a provisão da vestimenta. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito especial com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. Então Deus provê para o nosso corpo. Nós já vimos que Deus provê saúde para o nosso corpo. Nós agora estamos vendo, nós já vimos que Deus Ele provê também uma redenção futura para o nosso corpo. Agora nós estamos vendo que Deus Ele provê alimento para o nosso corpo, veste para o nosso corpo. Então Deus é aquele que observa a necessidade do ser humano, Ele se relaciona com o ser humano e Ele provê para o ser humano mesmo as suas necessidades mais básicas. Deus é aquele que provê para a nossa vida. Então o Senhor, Ele interage com o ser humano, com a coroa da criação, de uma maneira muito especial. Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, baseado na fidelidade, baseado na palavra de Deus. Deus quer que nós conversemos com Ele, confiemos nele, que nós lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem verdadeiramente cuidado de nós. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte. Então veja bem, Deus sabe que nós necessitamos tanto de um quanto de outro, no que diz respeito ao alimento e às vestes, né? Mas nós devemos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Nossa parte é trabalhar. Nossa parte é procurar emprego. Nossa parte é nos capacitarmos para o mercado de trabalho. Nossa parte é estudar, nos capacitar cada vez mais
Nossa parte é sair todos os dias e trabalhar para trazer o pão para a mesa. Agora, nós devemos confiar na providência de Deus. Nós devemos confiar que o Senhor é poderoso para naquele dia nos prover o alimento necessário. Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Só que confiar não é sinônimo de eu não exercer a minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, eu devo arcar com as minhas responsabilidades, mas devo confiar na providência de Deus. Porque eu não posso encruzar os meus braços de esperar que Deus faça a parte dele e eu não procurar fazer a minha parte. Eu devo fazer a minha parte. Eu devo fazer aquilo que cabe a mim. Capacitar, procurar emprego, trabalhar. Mas eu devo confiar na providência de Deus. Eu devo confiar que Deus é poderoso para prover o alimento necessário para o meu corpo, que Ele é poderoso para prover vestimentas para o meu corpo. Nós jamais devemos permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Nós não podemos deixar a ansiedade nos dominar. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos descansar em Deus. Nós devemos colocar a nossa confiança em Deus e assim nós não seremos abalados. Segundo ponto da nossa lição, fala sobre a providência das necessidades emocionais. Nosso primeiro subponto fala sobre que nós somos seres integrais. A palavra de Deus nos revela que nós somos corpo, mas também somos alma. Isso aqui existe um debate teológico por trás dessa questão. Há uma determinada linha de pensamento que diz que o homem é corpo, alma e espírito. Logo, o homem é tricotômico. Há uma outra parte que diz que não é bem assim. O homem não é essa questão. O homem, ele é parte física e o homem, ele tem uma parte espiritual. Então, o homem não é tricotômico. O homem não tem três partes, podemos dizer assim, né? O homem tem somente duas. Então, há um debate, só a título de informação, muito interessante sobre essa questão. Mas o certo é que a Bíblia, ela nos revela que nós temos um corpo, que nós somos corpo, mas que nós também somos alma. Tendo o corpo, nós temos necessidades físicas, que nós vimos no ponto passado. E nós, sendo alma, nós possuímos necessidades emocionais. Por isso que a mordomia da alma, ela é indispensável para o nosso bem-estar. O que é a mordomia da alma? A mordomia da alma é a responsabilidade de cuidar da alma, da saúde emocional. Então, cabe a nós a responsabilidade de nós cuidarmos da nossa alma, de nós cuidarmos da nossa saúde emocional. Dessa feita, a alma deve ser cuidada, a alma deve ser preservada de maneira irrepreensível. Nós devemos cuidar da nossa alma. O Senhor Jesus tem promessas não somente para o nosso corpo, mas também para a nossa alma e para o nosso espírito. Porque o homem, ele repito novamente, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Sendo assim, o homem possui necessidades físicas por causa do corpo, possui necessidades emocionais por causa da alma e possui necessidades espirituais por causa do espírito. Então, que nós
possamos, em nome de Jesus, ter a correta visão da nossa alma e assim cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito. Há uma linha filosófica que diz que o corpo, ele para nada serve, que diz que o corpo é a prisão da alma. Mas quando nós observamos pela ótica das Escrituras Sagradas, nós podemos ver que não é bem assim que funciona a questão. Nós observamos que o corpo, a alma e o espírito foram criados perfeitos, mas o pecado, ele afetou o nosso corpo, o pecado afetou a nossa alma e o pecado afetou o nosso corpo. Mas a salvação, ela engloba o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para a glória de Deus. Então, o que vai ser salvo é a nossa alma vai ser salva, nosso espírito será salvo e o nosso corpo também será salvo, porque há uma promessa de Deus que o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso. E aqueles que já morreram em Cristo serão transformados em um corpo de glória, para a honra, louvor e glória daquele que vive para todo sempre. Então nós devemos sim cuidar do nosso corpo não é prisão da alma, ok? Nós não devemos maltratar o nosso corpo, nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos entender que Deus é poderoso para prover tanto para as necessidades do nosso corpo, quanto para as necessidades da nossa alma. A ansiedade no mundo. Em Mateus 6, Jesus trata das preocupações e inquietude das pessoas no processo de decisões. Jesus alerta que a ansiedade pode prejudicar. Então, o Senhor Jesus, que criou o ser humano, ele que foi o criador de todas as coisas, a Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele conhece o ser humano melhor do que o próprio ser humano. Jesus conhece o ser humano melhor do que os psicólogos, melhor do que os psiquiatras. Mas isso não quer dizer que nós vamos desvalorizar o trabalho desses profissionais. Jamais nós devemos valorizar o trabalho desses profissionais da saúde, né, emocional. Então veja só, Jesus alerta que a ansiedade pode prejudicar aquilo que hoje nós já sabemos muito bem. O Senhor Jesus já alertava há 2000 anos atrás. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde, de acordo com esses dados, o transtorno de ansiedade, bem como outros mentais, como depressão, por exemplo, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Então, cerca de 300 milhões de pessoas são atingidas pelo transtorno de ansiedade ou outros transtornos mentais. Falando sobre isso, eu quero aqui indicar para você um livro muito bom, muito bom. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, esse livro para você adquirir e ler esse livro. Leia esse livro, que é chamado Ansiedade, o Mal do Século, de Augusto Cury. Se possível, leia outros livros desse autor. São livros ótimos. Ele trata dessa questão de uma forma espetacular. Então fica aqui a minha indicação para você. Adquira esse livro maravilhoso. Eu já li, estou pensando em ler ele novamente, porque realmente o livro é muito bom. Então eu vou deixar aqui, caso você queira adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui para você na descrição. Você só clica aí você já vai ser direcionado lá para comprar diretamente já lá na loja, tá bom? O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, uma questão preocupante, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas,
conforme dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, dessas 300 milhões de pessoas que são afetadas, somente no Brasil, 18,6 milhões de pessoas são afetadas pelos transtornos de ansiedade e outros mentais. Então, esses dados são preocupantes. E você que está me assistindo, se você sofre com algum transtorno desse tipo, procure ajuda especializada, ok? Procure um psicólogo, converse com algum profissional dessa área, procure ajuda, ok? Procure ajuda. Então fica aqui essa deixa para que você possa procurar ajuda médica especializada. Não é pecado, isso não é falta de fé, tá? Porque muitas pessoas elas dizem: não, se eu procurar um médico, se eu procurar alguém especializado, um profissional na área, isso vai demonstrar que eu não tenho fé em Deus. Não, muito pelo contrário. O próprio Senhor Jesus disse que quem precisam de médicos são os doentes. Então, se você sofre com transtorno de ansiedade ou qualquer outro tipo de doença, seja doença física ou doenças emocionais, como nós estamos vendo aqui, procure ajuda médica, porque isso não é falta de fé. Isso não é falta de fé. Inclusive, nós já vimos isso aqui na aula que nós estudamos, que nós fizemos aqui a pré-aula sobre a promessa de cura divina. Se você tiver um tempinho, você vai lá, assista essa aula e seja edificado para a glória de Deus. Então, esses dados eles mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. O mundo está com uma correria extraordinária. As pessoas não têm mais tempo, falta tempo para todo mundo. As pessoas elas estão estudando sobre a questão de gerenciar o seu tempo. E esses dados, como está dizendo aqui na lição, né, eles vão mostrar que o mundo carece de paz. Mas ao nosso lado nós temos aquele que é o príncipe da paz. Inclusive já estudamos aqui uma lição sobre a promessa de paz. Então Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele tem promessa de paz para nós. Inclusive ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo a dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é enganosa, mas a paz de Jesus ela é verdadeira, ela aquieta a nossa alma, ela aquieta o nosso coração, e assim nós possamos, mesmo em meio às tempestades, nós conseguimos viver em paz. Então que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela entre e ela faça morada na sua casa, no seu coração, na sua família, na sua alma. Que você seja dominado por essa paz, em nome de Jesus. Então isso mostra a carência que o mundo tem de paz. Isso deve servir de incentivo para nós pregarmos o Evangelho. As pessoas elas estão precisando de paz. E essa paz só Jesus pode dar para essas pessoas. Então isso deve nos levar a nós pregarmos o Evangelho. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que Jesus não possa curar, mesmo as enfermidades emocionais. Então Jesus, ele é aquele que tem poder para curar todo tipo de doenças. Jesus, ele é aquele que tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Mas isso, como eu volto a falar, volto a dizer, isso não quer dizer que eu não deva procurar auxílio médico, ajuda médica profissional especializada. Eu não estarei demonstrando falta de fé, muito pelo contrário.
eu estarei acreditando e crendo que Jesus é poderoso para usar até um médico, até um profissional da saúde, para ele operar o milagre. O milagre vem de Deus. O Novo Testamento, ele nos ensina a cuidar do que pensamos. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que pensamos. Nós devemos parar de pensar besteiras. Por isso a Bíblia nos diz que é para nós levantarmos os nossos pensamentos aos céus, aos altos, de onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Então nós devemos pensar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. A Bíblia nos ensina, o Novo Testamento nos ensina a guardar o nosso coração e os nossos sentimentos de toda inquietação. Também nos ensina a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Então a Bíblia, ela vai nos ensinar que nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos e que nós podemos confiar nesse Deus, que nós podemos colocar nesse Deus a nossa confiança, que nós podemos descansar nele, porque ele cuida de nós, ele cuida da nossa vida. A nossa vida importa para Deus, a nossa vida é importante para ele e ele cuida dela. Então nós temos que crer nele, ter confiança nele e descansar nele, porque ele tem cuidado de nós. Pela palavra de Deus, nós sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer grandes prejuízos para a nossa vida. Então, devemos tomar cuidado também com as necessidades e com as enfermidades emocionais. Nosso terceiro e último ponto fala sobre a provisão das necessidades espirituais. Então agora nós iremos ver a questão da provisão das necessidades do Espírito. Primeiro, a necessidade de salvação. A maior de todas as necessidades humanas, a maior necessidade de todo ser humano é a necessidade de salvação. Sendo o ser humano também espírito, ele possui necessidades espirituais, sendo a maior delas a necessidade de salvação. Essa necessidade de salvação é de toda a humanidade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Ora, se todos pecaram, todos carecem de salvação. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, todos os seres humanos pecaram. Deus providenciou a salvação para todos aqueles que creem em Jesus. Então, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Então, a salvação que o Senhor Jesus providenciou, ela preenche toda a necessidade espiritual que o ser humano possui. Mas para isso, como diz João 3,16 até o versículo 18, nós precisamos crer em Deus. Hebreus já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação, a oferta da salvação ela é aceita pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então é necessário fé e é necessário arrependimento. Então o Senhor Jesus na cruz, ele providenciou a salvação e dessa forma ele preencheu todas as nossas necessidades espirituais. Por isso, nós não devemos abandoná-lo, nós não devemos deixá-lo, mas nós devemos caminhar junto com ele, caminhar de acordo com aquilo que ele deixou na sua palavra, fazer aquilo que ele ensinou nós fazermos, sermos verdadeiramente discípulos de Jesus de Nazaré.
nunca pense em deixar o Senhor, nunca pense em abandonar o Senhor, porque somente o Senhor ele é capaz de preencher todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Segundo subponto, a necessidade da presença e direção de Deus. A cada dia nós precisamos buscar a presença de Deus mediante oração para fazer a sua vontade em nossa vida. Então, durante o dia, nós temos muitas decisões a tomar, decisões importantes, e nós precisamos estar ligados com Deus. Nós precisamos da presença de Deus para nos dar a direção correta, para nós sabermos a sua vontade para a nossa vida. Então, nós somos desafiados diariamente. Por isso, nós necessitamos da nossa comunhão com Deus. Essa comunhão através da oração, onde a presença de Deus nós conseguimos senti-la e ela nos leva a fazer aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito aos olhos do Senhor. Então, todos os dias nós precisamos da presença de Deus. Nós necessitamos da presença de Deus todos os dias na nossa vida. Nós precisamos buscar essa presença maravilhosa. E nós precisamos também da direção de Deus em nossa jornada. De tempos em tempos, nós precisamos tomar decisões e fazer escolhas e agir. E nós não podemos fazer nada sem a direção de Deus. É por isso que nós devemos buscar a presença de Deus. Devemos buscar a direção de Deus. Sobre isso, eu indico para que você leia o livro de Neemias, que o livro de Neemias ele fala disso de uma forma espetacular. Ele trata disso de uma maneira muito especial, principalmente ali nos primeiros capítulos, a gente pode ver isso claramente, Neemias pedindo a direção de Deus para agir. E nós vimos o que aconteceu quando ele se submeteu, orou, buscou a presença de Deus, buscou a direção de Deus. O Senhor deu a direção a ele seguiu a direção que Deus deu, e nós podemos ver quão grandes coisas Deus realizou através de Neemias. Então, que nós também possamos buscar tanto a presença como a direção de Deus todos os dias, em todos os momentos. Nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. Então, o Espírito Santo está em nosso interior. Ele nos guia, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho da verdade, e nós também temos a palavra de Deus como bússola para a nossa vida, para nos guiar no caminho da verdade. O Espírito Santo, ele nos ilumina no entendimento das Escrituras, e por isso ele nos guia em tudo. Então, quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos nas Escrituras, o Espírito Santo ele ilumina o nosso entendimento. E dessa forma, o Espírito Santo e a palavra de Deus estão nos guiando, estão nos direcionando. O Espírito Santo preenche essa necessidade espiritual. Necessitados do Espírito Santo. Para cumprir sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja só. É interessante que Jesus não mandou a gente convencer ninguém. No mandamento da grande comissão, o Senhor Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Interessante. Jesus não diz vão e convertam toda a criatura. Não. Porque somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem que ele é pecador. Somente ele pode convencer o homem da justiça que se encontra no Senhor Jesus Cristo e no juízo preparado para aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas.
Então nós necessitamos do Espírito Santo na nossa missão como igreja. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizarmos de maneira eficaz. Somente Ele. Se Ele não nos capacitar, nós não conseguiremos evangelizar de maneira eficaz. Então nós precisamos, nós carecemos do Espírito Santo de Deus. As nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Então nós precisamos dele. Nós precisamos ter comunhão com ele. Nós precisamos buscá-lo, porque afinal de contas é ele que está com a igreja. É ele que veio para guiar a igreja. Ele veio para ser o outro consolador, não é? Então ele está com a igreja do Senhor Jesus. Quer ter comunhão com a igreja de Jesus. Ele comunica com a igreja de Jesus o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo espiritual. Então ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos dá força, ele nos cura, ele nos anima, ele nos dá planos, ele amplia os nossos horizontes, ele nos faz ser bem-sucedidos, ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a caminhar com o Senhor Jesus, ele nos ajuda a cumprir aquilo que a Bíblia diz. Enfim, sem o Espírito Santo nós não conseguimos caminhar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos dele e eu quero aqui incentivar você a buscar, a ter comunhão com o Espírito Santo do Senhor. A aplicação desta lição. Em meio a um cenário mundial caótico e incerto que afeta de maneira brutal a saúde mental da população, em Cristo nós encontramos paz pela certeza de que Ele continuará a suprir em glória todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Basta perseverarmos nele e na sua palavra, sujeitando todas as áreas das nossas vidas ao seu senhorio. Conclusão da nossa aula. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. Então, que possamos depender de Deus fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, nós podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém. Então que Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.